Sem dúvida, ninguém é insubstituível. Fala pessoal, Cláudio aqui e bora comentar hoje sobre um tema curioso, que é quando a gente toma um susto. Você tá lá assistindo sua novela, sua série ali preferida e você tem apego até com determinados personagens e de repente aquele personagem que você gostava, que você estava acostumado com aquele ator ou com aquela atriz, de repente por algum motivo foi substituído do nada, sem escarcéu, sem simplesmente você vai ligar a TV e simplesmente tá lá um outro ator, uma outra atriz fazendo aquele personagem. E a gente fala, caramba, o que será que aconteceu? Algumas polêmicas aqui, eu trouxe alguns personagens para que a gente possa conversar um pouco, e a gente vai ver que tem alguns são polêmicos, outros infelizmente por questões de doença, mas enfim, vamos falar um pouco sobre esses principais personagens que foram trocados no meio ali da novela. Bom, começando por um caso que muita gente estranhou na época, mas foi muito curioso, foi muito comentado, que foi a substituição ali da Cora na novela Império, que era a Drica Moraes. E ela estava passando por um momento muito difícil na vida dela, né? Ela já tinha se curado de um câncer, na verdade. Tava ali, era o retorno dela como uma grande vilã da novela das 8. Né? A primeira fase da novela ela tinha sido interpretada pela Marjorie Chiano, e vamos dizer, Marjorie Chiano, né, gente? Nem precisa dizer que ela fez magnificamente bem. Magnificamente existe essa palavra, mas enfim, ela fez extremamente bem a personagem, foi muito elogiada, e quando passou para a segunda fase, era ali a Cora, e a Cora era uma personagem muito importante, né? E ela tinha uma importância muito grande, principalmente ali em volta do Comendador, que era o protagonista da novela, tal. Ela tinha um amor ali por ele, então a história também girava um pouco ali, né, dela. Então não tinha como simplesmente tirar a personagem, falar assim, olha, vamos matar ela agora no meio da novela e pronto. Né? A atriz, ela começou a passar mal, ela tentou ainda, ela ficou afastada um tempinho, então a Cora deu uma sumida. Depois de um tempo, ela tentou retornar às gravações, só que ela teve várias crises de labirintite, de faringite, com isso ela perdia a voz, ela realmente não conseguia, não tinha condições. E como eu falei, a Cora era uma personagem extremamente importante ali para a história, para o fio condutor. E sendo assim, Aguinaldo Silva, com essa mente dele muito curiosa, porque eu acho que nenhum outro autor faria isso, simplesmente ele reescalou a Marjorie Chiano. Só que a Marjorie Chiano é uns 20 ou 30 anos mais nova que a Drica Moraes, né? Tanto que ela fez a versão jovem da Drica Moraes, né? Na primeira fase. Então eu falo, cara, como que você vai explicar que a Cora, que era uma mulher ali de, sei lá, 50 e tantos anos, do nada vai aparecer como um rostinho de 30? E aí, ele simplesmente, do nada, a personagem sumiu, e quando ela retornou, a desculpa que usaram foi que ela tomou xixi de jacaré. Essa foi a desculpa, e os personagens falaram, tá curioso, enfim, é isso. O Aguinaldo Silva ele tem essas tiradas, essas sacadas, mas ao mesmo tempo eu achei bem interessante a forma que ele utilizou, e tipo, beleza, ninguém mais ficou falando sobre isso na novela. Na hora que ela aparece ali, né, o comendador, e que era o Alexandre Nero, ele dá uma olhada e fala, eita. E ela fala dessa desculpa do xixi de jacaré e acabou, e segue a novela, sabe? Ela continua sendo a personagem que era ela, e a novela foi finalizada com a Marjorie Chiano mesmo. A segunda troca de atores ali no meio da novela também, que na verdade nesse caso não foi nem no meio, foi mais pro começo, que foi a troca da Milena Toscano pela atriz Thaís Melchior, né? A Milena Toscano estava ali fazendo As Aventuras de Poliana, e ela era a Tia Lu, então assim, era uma personagem também que tinha uma importância muito grande para a novela, só que a novela estava bem no início ainda, não estava assim, com muitas frentes, né, de capítulos ali, e a Milena Toscano ela acabou engravidando na vida real, né? Então quando ela foi anunciar isso lá na SBT, foi conversar com a direção, a autora, que era a Isa Bravanel, optou por, em vez de, né, às vezes acontece muito da atriz engravidar, e ou eles disfarçam com um pano, né, coloca roupas, é um pouco mais complicado para a direção, mas tem essa opção. Ou então a própria personagem acaba engravidando também, como já aconteceu em diversas séries, filmes, enfim. Né, a atriz está grávida, eles simplesmente adaptam isso para o personagem também. Só que a autora falou, não, senhora, então vamos reescalar. Então você sai da novela, infelizmente, e vamos colocar outra atriz. E a atriz escolhida foi a Thaís Melchior, que sofreu retaliações. Gente, As Aventuras de Poliana é uma novela infantil, tá? Uma novela infantil para crianças. Pois os adultos iam lá na página da mulher xingar a mulher. Vocês têm noção disso?
A atriz teve que simplesmente fechar o Instagram dela, até desativou uma época, de tanta crítica, de tanta, né, pessoa revoltada. Só que assim, cara, que culpa que essa mulher tem? Ela é uma atriz, foi contratada, alguém ia ter que substituir a Milena Toscana, tava grávida, a personagem tinha que continuar na história sem engravidar, né? Então assim, a novela tava no começo. E pra quem, né, se vocês sabem, As Aventuras de Poliana acho que deve estar passando até hoje. A Poliana tá com uns 84 anos, porque a novela, cara, era interminável. Teve As Aventuras de Poliana durante não sei quantos anos, depois Poliana Moça, depois acabou? Não, teve filme da Poliana. Então, assim, e a personagem dela tinha uma importância muito grande também pro núcleo principal ali, né? Então, realmente precisava ter uma atriz ali, até porque a Milena Toscana ia ter bebê, ia ter que se afastar. Então foi bom ela ser trocada logo no início, mas os fãs não aceitaram. Depois de um tempo, com a Thaís Melchior mostrando o trabalho dela, mostrando ali o carisma que ela tem, ela conseguiu conquistar os fãs e ela permaneceu também até o fim da novela, todo mundo aceitou, beleza, mas ela cortou um dobrado no começo. Essa aqui eu era criança, mas eu lembro, e era até um pouco engraçado, com todo respeito, que é a Débora Falabella na novela O Clone. Ela ficou doente, né? Ela teve meningite viral, então ela é uma doença muito séria, ela tinha que ficar afastada das gravações e, enfim, em repouso absoluto. Ela era Mel, né? A filha do protagonista que se envolvia ali com drogas, então eram cenas pesadas, ela era uma dependente química. Então, assim, tinham muitas cenas dela com violência até ali, ela, né, querendo cada vez mais drogas. E, assim, a solução que eles escolheram foi a irmã dela, que também é atriz, é muito parecida com ela, só que é mais velha. Então o que eles falaram? Olha, se a gente colocar, talvez pegar só uns ângulos. Então quando houve essa substituição, ela não tinha falas, né? Ela mal falava. Quando tinha algum grito que ela soltava alguma coisa por causa da dependência dela para mais drogas, ela pedia um teco e tal. Aí dava até pra ouvir que a voz era um pouco diferente. Mas ela não aparecia de frente nunca, era sempre de lado ou diagonal. Para quem estava muito atento e já sabia dessa história, se tocava que era a irmã. Mas eles usaram essa tática, e eu acho que foi até uma tática inteligente, até que a própria Débora Falabella pudesse voltar. Porque realmente tinham muitas cenas da Mel muito importantes. A Mel era uma personagem ali, filha dos protagonistas, então tinha muita história para ela, e não tinha como evitar, né? Ia atrasar muitas gravações, e gravação sempre tem esse ritmo, né, de gravações ali, tem os outros atores. Então foi a solução ideal e realmente deu certo. Depois a Débora Falabella voltou, enfim, foi tudo ok. E a própria Cíntia Falabella, a irmã dela, ganhou um papel ali como um agradecimento e ficou ali também durante a novela fazendo algumas participações. Outra polêmica também envolvendo novelas do SBT é a troca da atriz Duda Wendling pela Sofia Valverde na novela Cúmplice de um Resgate, na versão brasileira feita pelo SBT. Teve toda uma polêmica, né? Ela fazia a personagem Doris, só que estava tendo muita treta com a família, com a mãe dela. Segundo o SBT, o grande problema foi que ela chegava atrasada nas gravações, a mãe dela estava impossibilitando ali uma questão contratual, não estavam chegando num acordo. A mãe dela, em contrapartida, falava que a filha estava sendo agredida verbalmente diversas vezes, que não estava sendo um ambiente muito bom para a filha dela, que estava sendo um ambiente tóxico. E com tantos problemas, né? O SBT optou por demitir a atriz. Então, assim, imagina para uma criança, né? Ela era uma menina. Imagina, né? Você vê ali, você ter o sonho de estar no ar ali, ganhar uma personagem e, de repente, no meio da novela, você ser substituída por outra, né? Por outra criança. E, então, assim, a menina teve que lidar com isso. Depois de muitos anos, ela veio a público, falou sobre questões emocionais, o quanto que ela sofreu nessa época, o quanto foi injusto, segundo a visão dela, e que ela teve muito problema com depressão, ficou, enfim, teve que fazer tratamento, ficou extremamente chocada com tudo que aconteceu, extremamente triste, e infelizmente não teve jeito e a vida seguiu. Agora, eu tenho certeza que esse aqui, vocês já até sabem de quem que eu vou falar. Não existe choque maior do que você ligar o SBT, crente que você vai ver lá a Belinda na novela Cúmplice de um Resgate e de repente ela é trocada pela Daniela Lujan. Cara, como assim? Como assim? Como assim? Sim, gente, o que aconteceu foi que a Belinda na época já era uma atriz famosa lá, cantora, já estava fazendo muito sucesso lá fora. Então ela assinou um contrato, assim como outros atores do elenco também, para que a novela tivesse mais ou menos ali 90, entre 90 e 100 capítulos. Só que a produção foi crescendo tanto, foi fazendo tanto sucesso, que, cara, novela mexicana, né? Eles falaram o quê?
vamos estender isso daqui, vamos fazer mais e mais e mais. Só que, como eu falei, ela assinou um contrato para isso, e ela tinha diversos outros contratos, publicidades, shows, que ela tinha que cumprir, né? Então ela falou, olha, não tem como continuar, então vamos encerrar a novela? A produção falou, não senhora, filha, a novela continua. E aí o que fizeram? Contrataram a Daniela Lujan para continuar no personagem, foi o choque, acho que é um dos maiores, é uma das cenas mais chocantes da nossa infância. Se você era criança como eu na época, você sabe como foi chocante essa cena. Eu estou aqui. Um outro caso também famoso nessa troca foi ali, saindo um pouco das novelas, né, indo para séries americanas, foi a troca da atriz Jazz Ray Cole pela Jennifer Freeman na série Eu, a Patrulha e as Crianças. Cara, eu amava essa série. Puta que pariu, como eu amava essa série, cara. Adorava ali o SBT passando, e acho que a versão dublada é mais engraçada ainda. E confesso que, pelo menos pra mim, eu gosto muito mais da segunda versão da Claire do que da primeira. O jeito da Claire na primeira temporada, eu achava ela mais séria, mais bicuda, ela era de dar fora nos outros, tal, ela era mais espertona. Já quando mudou pra segunda temporada, eu acredito que os produtores falaram assim, cara, já vamos ter que mudar o rosto dela mesmo? Então já que já vai aparecer uma nova atriz, então vamos mudar também a personalidade dela. Isso é ridículo. Claire, O que foi? o que está diferente em você? Do que você tá falando, pai? Eu só coloquei o meu cabelo pra trás. Seja lá o que for, parece uma nova pessoa. Vem pra cá, vem. Então agora ela era mais engraçada, ela era mais ingênua, até meio burrinha, né? Mas é a personagem que fez muito mais sucesso, né, a partir da segunda temporada, e ela ficou até o final. Inclusive a atriz Jennifer Freeman, ela posta agradecendo o Brasil até hoje, ela comenta os vídeos, então assim, é muito legal, né? E essa troca, na verdade, da primeira atriz para a segunda se teve por causa que a mãe dela não queria, que a filha na época tinha 12 anos, e a próxima temporada, né, que seria a segunda temporada, iria falar ali sobre gravidez na adolescência, sobre, enfim, temas, drogas, tal, temas um pouco mais sérios, não ligadas diretamente à personagem dela, mas à amiga da personagem, né? E a mãe optou por falar, olha, não, minha filha não tem idade para isso, não quero que fale sobre esses assuntos, então eu vou tirar ela da série. A atriz, ela continuou ali ainda fazendo uma participação ou outra, inclusive ela participou de Todo Mundo Odeia o Chris, e continua ali fazendo também danças, que ela também é muito apaixonada, e enfim, foi isso. Agora, uma das trocas mais polêmicas porque teve briga, aqui teve pau, que foi a troca da Tia Vivian na série O Maluco no Pedaço. A Tia Vivian, na primeira a terceira temporada, ela era feita pela atriz Janet Herbert, e depois ela foi substituída pela Daphne Maxwell Reid na quarta temporada. Então imagina o seguinte, você faz 3 temporadas, né, tá tudo certo, eu tenho minha personagem, já tô fixo, tô tranquilinha. E chega na quarta temporada, simplesmente te dispensam e falam, olha, você não vai mais fazer, agora vem uma nova atriz que vai te substituir. E aí, cara, isso daqui, lembrando que essa série é de 1993, a gente conhece porque passou 1000 vezes aí no SBT, né, série com Will Smith. Segundo a fofocaiada da época ali, ela era uma atriz muito difícil, então ela brigava muito com Will Smith. O Will Smith era só o protagonista da série, e ela vivia falando, inclusive o Will Smith chegou a falar, que ela falava muito o seguinte, cara, essa série não tinha que ser o Maluco no Pedaço, tinha que ser a Tia Vivian no Pedaço. Eu sou atriz há muito tempo pra ver esse moleque catarrento aqui querer ser o protagonista. Então, quer dizer, ela queria roubar o protagonismo pra ela. Pelo menos era essa a versão dos caras, né? Assim como o Alfonso Ribeiro também, que era um outro personagem também de grande importância ali, também falava da dificuldade que era trabalhar com ela. Desde a segunda temporada o pessoal já falava que era inadmissível as coisas que ela falava, a forma agressiva que ela agia. E assim, uma coisa é fato, a maioria das pessoas falam que depois que trocou, né, as atrizes, o ambiente ficou muito melhor, ficou muito mais agradável, e que realmente essa atriz, ela era extremamente difícil. Fato é que em 2020, a Max resolveu fazer uma comemoração de 30 anos da série e chamou todo o elenco para reunir ali, falar, lembrar os velhos tempos, tal. E aí todo o elenco se reuniu. E quem que aparece de surpresa? Exatamente, a Janet Herbert estava lá. A pessoa brigou com o elenco inteiro, brigou com produção, brigou com tudo, mas vamos lembrar que 30 anos se passaram, às vezes a gente precisa dar chance para mostrar que as pessoas mudaram. E a produção resolveu dar essa chance para ela, e ela aceitou, e ela falou o seguinte, abre aspas, eu perdi tudo, reputação, tudo. E eu entendo que vocês foram capazes de seguir em frente,
mas vocês sabem, dizer que uma mulher negra é difícil em Hollywood é o beijo da morte. Fecha aspas. Então ela quis dizer o seguinte, cara, vocês falarem, né, pra mídia, nos anos 90, que uma mulher preta é difícil, cara, acabou com a minha carreira. Em resumo, foi isso. E o próprio Will Smith, em 2024, também falou isso, que se arrependia da forma que ele agiu, da forma que ele falou. Mas lembrando que, né, gente, era, cara, imaturidade, ele também era jovem. Então, assim, né, é uma pena de tudo isso que aconteceu, mas é aquilo também, né? Cara, ela poderia ser um pouco mais maleável também, né? Não foi uma pessoa ou duas. Quando é uma pessoa só ou duas reclamando, você até... Agora, vários atores reclamando, a produção reclamando, ao ponto dela ser demitida da série, então realmente alguma coisa tinha, mas que bom que ela reconheceu, que bom que ela resolveu pelo menos dar um abraço no pessoal, ela fez as pazes com o Will Smith e a vida seguiu. Bom, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu esqueci de alguma novela, alguma série. Se tem mais personagens, coloca aqui embaixo pra eu fazer, quem sabe, uma parte 2, não é? Bom, aqui no meu canal eu falo de filme, de série, de novela, de assuntos do momento, de uma bagunça organizada como eu gosto de falar. Por favor, não esquece de dar aquele like para fortalecer o meu canal, para que meu canal cresça, para que eu possa chegar cada vez mais longe. Então, por favor, galera. Bom, se você tem uma publi ou quer falar comigo, manda pro meu e-mail falaclaudio89@gmail.com. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus e até mais. Tchau!